Olá pessoal, agora estamos na nossa aula sobre modelo físico de banco de dados, que é a parte mais importante que vocês vão usar, principalmente nessa etapa do Journey, que é o SQL. Então a gente vai começar a usar ele aqui. Muitas vezes no mercado vocês vão receber isso aqui pronto, ou vocês vão receber um modelo conceitual e vai ter que fazer o lógico, e aí gera o físico que vai ser o código. Então essa parte foi mais geral mesmo, não é muito foco desse curso. Mas é super importante vocês entenderem como funciona esse modelo para a gente poder gerar agora o modelo físico que é o SQL. Então a gente vai basicamente mapear, transformar isso aqui em código. E para isso a gente vai precisar baixar algumas extensões. Se vocês forem pesquisar no YouTube, tem forma muito mais complexa da gente configurar o banco de dados. Pode usar o PGAdmin. Se for MySQL, você poderia baixar o MySQL Workbench. Mas tem muito mais trabalho para fazer isso. Então eu resolvi usar o Docker. Até o Gabriel vai ter algumas aulas bem mais completas de Docker para vocês aqui. Vocês vão poder aprender a fundo como que essa tecnologia funciona. Mas eu resolvi fazer dessa forma para poder simplificar. Não sei qual computador você está usando, se é um Windows, Linux, MacBook. Muda a configuração de cada um. Então, o Docker simplifica para vocês. Então, basicamente, vocês vão ter que ir no Google, pesquisar por Docker Download. Abram o site oficial, docker.com, e baixem o Docker Desktop. Com ele, já vem todo o pacote que vocês vão precisar e vai ter uma interface semelhante a essa aqui. Então, verifiquem, baixa direitinho aí. E quando tiver baixado, volta para o vídeo que vocês vão continuar mexendo com a gente. Com o Docker Desktop instalado, vocês podem abrir o VS Code, criam uma pasta, abram ela e criam o arquivo dockercompose.yml, que vai ser o arquivo principal da nossa configuração do Docker. Eu não vou explicar Docker aqui, vai ser bem resumido, só porque não é o foco desse nosso curso, mas é super importante vocês entenderem. Com ele criado, vocês vão configurar o nosso serviço. Então, serviço do Docker, que vai chamar Postgres Parque de Diversão. O container vai ter o mesmo nome e vão precisar da imagem do Postgres. Então, coloca imagem de 2 pontos Postgres. E agora tem algumas configurações a mais, que vai ser a porta. A porta padrão do Postgres é a 5432. Então a gente está mapeando aqui. Se vocês quiserem usar a padrão, vocês podem só colocar 5432, 2 pontos 5432. Mas a minha está ocupada, então vou colocar 5435, mas dá na mesma. E vocês vão configurar algumas variáveis de ambiente aqui, que vai ser o nome do usuário, que no caso vai ser admin. A senha também vai ser admin, que é de teste. Então se fosse um projeto maior, né, mais sério, ele teria que ser bem mais seguro essa senha e esse nome de usuário. Mas aqui é teste, coloquei admin. E o nome do banco de dados, PG_Parque de Diversão. Com isso aqui configurado, a gente vai abrir o terminal e vamos digitar Docker Compose up-d para poder criar o nosso container a partir dessas configurações. Criou, voltem no Docker Desktop para vocês verem, vai estar criado aí. Se tiver verdinho, quer dizer que está rodando. E a gente vai agora configurar aqui. Para a gente mexer no VS Code com isso, né, de forma mais simples, instalem essa extensão aqui que é a Database Client. E quando você instalar, vai ter esse ícone. Cliquem nele e vão criar uma nova conexão. Aqui a gente vai criar uma conexão com o nosso container do Docker, que é onde a gente vai escrever os nossos códigos. Coloca um nome que vocês quiserem, vou colocar Parque Diversão. Vocês vão trocar o tipo de servidor para Postgres e vão colocar as características que a gente colocou aqui dentro do arquivo. O nome do usuário vai ser admin, a senha também vai ser admin. A minha porta, no caso, eu vou ter que mudar para 5435. E vocês vão colocar o nome do banco de dados, que é PG_Parque de Diversão. Com as configurações feitas, a gente pode clicar em Save, vai salvar. Se clicar em Connect, conectou, deu corretamente. Aí vai aparecer isso aqui na lateral. A gente clica aqui, clica em Postgres, vai abrir esse outro menu. Clica em Carry, vai estar vazio. Se a gente vier embaixo em Public, vai ter um outro Carry. Estão vendo que tem uma Carry aqui que está vazia. E aqui dentro também tem um outro que também está vazio. A gente vai usar essa daqui. Vocês vão clicar em mais. Vão dar um nome aqui para carry de vocês. Então eu vou colocar teste. Quando a gente der o Enter, agora tudo que a gente escrever aqui em SQL vai funcionar. Lembrando, a sintaxe muda um pouco. Aqui a gente vai estar usando a sintaxe do Postgres. Então é muito importante entender ela para poder usar no projeto. E é bem simples. Vocês vão perceber que a sintaxe do SQL não é complexa igual na programação. Se vocês estiverem usando alguma outra ferramenta, muito provavelmente vocês vão ter que criar um banco de dados. Então, como criar um banco de dados? Create database e o nome do banco. Aí depois você precisa usar o banco. Então, use e o nome do banco que vocês criaram.
Então é bem simples. No nosso caso, esses dois comandos, a gente ignora eles, porque quando a gente já criou o container e fez essa conexão, a gente já está com o banco criado e já estamos usando esse banco. A partir de agora, a gente precisa apenas rodar os comandos principais do SQL para poder criar as tabelas, inserir dados. Como eu comentei, a sintaxe é create alguma coisa. Para criar uma tabela não é diferente. Create table. Lembrando, você pode escrever tudo em minúsculo também, mas uma boa prática do SQL é a forma que você for escrever ter tudo em caps lock. E eu particularmente gosto de colocar tudo em caps lock e o nome da tabela e os atributos, né, as colunas dessa tabela, eu gosto de colocar tudo minúsculo. Então, create table, vou nomear a nossa primeira tabela de parque de diversão. Se a gente ver, a gente está mapeando essa tabela principal. Aí como que funciona? A gente escreveu create table, o nome dela, coloca parênteses, a gente pode escrever tudo direto aqui, ou dar um enter que fique mais organizado, escrever aqui embaixo. E agora a gente vai escrever aqui todos os atributos. Então, começa pelo ID, nome, CNPJ, e a gente escreve, então, ID, tem uma característica do banco de dados que é serial, que é um ID auto-incremento. Então, nesse nosso caso, vai criar ID 1, 2, 3, 4. O Express ele vai dar um UID, que é um ID mais confiável, bem maior, mas a gente pode criar assim também. Então, vou colocar serial e vai ser a nossa chave primária. Lembrando, a chave primária é a que tem esse ícone aqui, ó, clarinho. E se a gente for ver no nosso modelo conceitual, também tem a chave primária, que é o que está em negrito com esse underline embaixo. Então, tem que ser uma chave primária, que é o que vai identificar a nossa tabela. Primeiro aqui. Depois, a gente vai criar os outros atributos. O nome, no meu caso, ele vai ser char de 40. Char é um padrão que ele não muda de tamanho, é um tamanho fixo. Então, se for menor do que 50, você pode usar o char, que aí vai seguir um tamanho fixo, ou varchar, que o tamanho ele vai ser a partir do que você colocar. Então, se fosse varchar de 40, o tamanho é no máximo 40, mas se eu ocupar um nome de 5 caracteres, vai ficar só 5. Mas o banco de dados fica mais performático com o char, e ele ocupa muito espaço também. Então, se for um nome menor do que 50, por padrão você pode colocar como char mesmo, que vai ficar mais performático com o seu banco de dados. E esse dado eu não tirei da minha cabeça. O char, se vocês verem, eu defini ele no nosso modelo lógico. Estão percebendo? Então, todos os tipos que eu vou colocar aqui agora já foram definidos. A gente está só copiando. Aí vai usar o nome com char de 40. Ele não pode ser vazio na hora que for criar um usuário, né, um parque de diversão. Então, coloca como not null, não pode ser nulo. Vírgula. Agora a gente coloca o outro atributo. Então, CNPJ, que vai ser char de 14. Se a gente voltar aqui no nosso esquema, o padrão CNPJ é esse, então char 14, e também não pode ser nulo. Vou até copiar, que agora a gente pode copiando e colando esse not null, que vai ficar muito mais simplificado pra gente. Vírgula, vamos criar um preço do ingresso. Em outro tipo de banco de dados, existe um tipo padrão que chama money, por exemplo, mas se você ver, vai dar erro na hora de criar, porque no post que não existe o money, a gente pode usar o float, é um número com casas flutuantes. Agora a gente vai ter outros dados, que é o endereço. Uma observação muito interessante é que no modelo conceitual a gente cria um atributo composto que fala, porque se vocês verem, endereço é o atributo básico, que vão ter outras características, que é o logradouro, bairro, estado, número e cidade. Quando a gente modela isso para o modelo lógico, a gente não vai ter o atributo endereço, só vão ter os atributos menores, né, separados. Então, logradouro, bairro, tá vendo? É tudo separado. Beleza, finalizamos nossa primeira tabela. Nós só pegamos nosso modelo lógico e transformamos ele em modelo físico, que é nesse formato. Como a gente pode testar? Depois que escreveu tudo, aqui no final, né, depois desse parênteses, coloca um ponto e vírgula. E se a gente der um enter agora, como de enter, criou, verdinho. Aí como que a gente verifica? Aqui embaixo tem uma parte de tabelas. Viram que a nossa tabela já foi criada? Tem até os campos completos aqui, então vai ter o nome, CNPJ, preço, logradouro. Todos os nossos campos já foram criados. Correto. Agora nós vamos para o turista. Se a gente ver aqui, o turista ele possui nome, CPF, logradouro, bairro, bem parecido. Então a gente volta aqui, já copiei, vou só colar. Então, bem semelhante ao de cima, não tem muito o que explicar. Então, se a gente rodar, criou o turista corretamente. Por que eu criei primeiro o parque de diversão e o turista? Porque eles não dependem de nenhum. Lembra que eu comentei que se tem alguma relação, vai ter um identificador dessa relação? Ou seja,
Se a gente pegar como base a atração e o parque de diversão. Um parque de diversão ele pode ter várias atrações, mas uma atração só pode ter um parque de diversão. No lado do mundo, ou seja, pode ter várias atrações, vai ter o ID do parque, porque é o que está relacionando um com o outro. Então, a gente precisa primeiro criar o parque, para depois poder criar a atração com o respectivo ID do parque que está relacionando. Por isso que eu criei primeiro o turista e o parque, porque assim, ele não depende de ninguém. Tem apenas dados únicos e não tem outros IDs, apenas o ID próprio deles. Mas, no caso da atração, por exemplo, a gente já vai ter o ID do parque. Então, precisa ter um parque primeiro. A visita precisa ter turista e o parque criados. A despesa precisa ter a visita e o parceiro. Dessa forma, a gente consegue fazer a nossa conexão. A gente consegue modelar o nosso modelo conceitual e do lógico para o físico, pensando nesse relacionamento. Então, vamos voltar aqui. Já peguei base, que agora vai ser a visita. De forma geral, é bem parecido com o que a gente já comentou. Vai ter a visita, o número de cartão de crédito, que é o inteiro, e vai ser a chave primária. Teremos a data e hora, que nesse caso é um timestamp, que é como uma forma de salvar, né, que é a data e a hora local. O float, que continua aqui, mas a gente tem uma característica a mais. Quando a gente está mapeando, no caso, uma chave estrangeira, chama foreign key, né, que é uma chave primária em outra tabela, por exemplo, parque de diversão ID é uma foreign key em visita, mas em parque de diversão é uma chave primária. Quando a gente está manipulando uma chave estrangeira, o que a gente precisa fazer? A gente cria ela normal, então, se a gente viu turista ID, que vai ser o inteiro, e não vai ser nulo. O parque de diversão também vai ser um ID, né, no caso, e não vai ser nulo também. Porém, no final, a gente precisa referenciar qual tabela a gente está fazendo. Então, usa a palavra reservada foreign key, o nome do atributo que a gente vai ser a nossa chave estrangeira, no caso turista. Então, abre parênteses e coloca o mesmo nome, reference, o nome da tabela que a gente está referenciando. Então, vai ser o turista, parênteses, ID. No caso, se fosse escrito chave aqui, não fosse ID, a gente teria que mudar aqui embaixo para chave também, que é o nome do atributo da tabela que a gente está referenciando. Mas aqui no caso é ID, podemos voltar ao normal. E a mesma coisa para o ID do parque de diversão. Criamos aqui o ID, foreign key aqui embaixo, passando o número do atributo, referência à tabela parque de diversão e o ID dele. Vamos dar um Enter. Criou corretamente, porque as outras tabelas já tinham sido criadas também. Agora vamos criar a tabela de parceiro comercial. Já copiei aqui, vou colar para simplificar. Então, parceiro comercial vai ter um ID, um nome e um CNPJ. Lembrando que aqui no caso não tem nenhuma chave estrangeira. Demos Enter, funcionando. Agora vamos para a parceria, que ela vai depender do parque de diversão e do parceiro comercial. Então, parceiro comercial acabamos de criar e o parque de diversão já foi criado antes. Só assim a gente consegue criar essa tabela. De forma geral, são algumas características que você já conhece. A gente vai ter a chave estrangeira, que aqui embaixo vai ser referenciada. Foreign key, o nome do nosso atributo, referencia a tabela e o atributo da tabela que a gente está falando. O ID do parque de diversão. Depois vai ter valor invertido, que vai ser um float, valor arrecadado. E aqui também é uma outra forma da gente colocar aqui a chave primária. No caso, a gente vai ter dois campos que vai ser a chave primária. O parque de diversão e o ID do parceiro comercial. Então, o que a gente pode fazer? Escreve primary key, abre um parêntese e coloca os dois IDs dentro. É uma outra forma de fazer. Ou também pode colocar primary key aqui no final. Se a gente der um Enter, criou a nossa tabela parceria. Vamos criar agora a tabela despesa, que é bem semelhante ao que já foi falado. Então, vai ter o número da despesa, que vai ser a chave primária, o valor, e vamos ter algumas chaves estrangeiras, que é a parceria do parque de diversão, e o parceiro. A gente já consegue fazer normalmente essa referência. Eu até coloquei dois formatos que a gente pode colocar aqui, estão vendo? Aqui passando apenas um dado, e aqui passando dois dados como referência, né, para uma chave estrangeira. Se a gente der um Enter, criamos mais essa tabela, e por fim precisamos criar a nossa tabela atração. Então, colei aqui, temos o nosso ID, que vai ser uma chave primária, o nome, a idade mínima, a altura mínima, horário e o parque de diversão ID, que vai ser uma chave estrangeira. Se a gente rodar, funcionou. Como a gente observar aqui na lateral, todas as nossas tabelas já foram criadas. Ou seja, nossa parte física, nossa conexão principal já estão funcionando. Então agora eu vou explicar alguns outros comandos para vocês. Tem um delete from e o nome da tabela. Com esse comando a gente consegue apagar todos os dados do nosso parque de diversão. Então se a gente der um Enter,
e concordar, apagou todos os dados dele. A gente no momento ainda não consegue ver, porque eu não expliquei para vocês as consultas, mais para frente vocês vão ver sobre isso. Mas saibam, com esse comando, a gente deleta todo o dado da tabela que a gente escreveu. Então, apagar todo o dado do parque de diversão. E agora vamos para o comando de inserção de um dado na tabela. Muito mais importante até do que apagar, é até inserir. Então, como que a gente pode inserir um dado? A gente usa o comando insert into, o nome da tabela, entre parênteses a gente passa o nome de todas as colunas que a gente quer inserir o dado, então, nome, CNPJ, preço do ingresso, logradouro, todos os dados. Depois a palavra reservada values, e dentro desse parênteses segundo aqui, a gente passa os dados em si. Então, dentro da coluna nome, estou adicionando o nome Parque Aventura. Dentro da coluna CNPJ, esse CNPJ. Dentro de preço, o preço. Precisa seguir exatamente a mesma ordem que a gente colocou as colunas. Estão percebendo? Se a gente der um Enter, adicionamos um dado. Ficou verde ali. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai aprender como selecionar esses dados. Como visualizar os dados que estão dentro de uma tabela e manipular esses dados corretamente. Então, espero que tenha dado para entender o básico, né? Como criar uma tabela, como apagar os dados de uma tabela e como inserir dados na tabela. Até a próxima aula.